Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou falar sobre um assunto muito importante. Se não houver necessidade, não haverá crescimento. Este é o título do assunto. Vou ler em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Em 1976, eu morava perto de Niterói, num lugar chamado Covanca. Eu e a minha esposa e meus 2 filhos num quarto que devia ter 3x4, máximo. Não tinha mais que isso. E era membro da igreja do Rocha. Mas sempre procurei ouvir servos de Deus. Vocês entendem? Nunca me associei a vigaristas, contadores de histórias. Não. O pastor daquela época era pastor José Pereira de Castro, da igreja do Rocha, São Gonçalo. Um homem que foi um servo de Deus por excelência. Todos lamentam a morte dele, que já fazem quase uns 40 anos, né? Todos lamentam. Ele morreu aí pelos seus 60 anos. Estava velho, acabado, de tanto sofrer na obra de Deus. Nesta época, eu ouvia também o pastor Nilson do Amaral Fanini, um pastor e pregador batista que pregou em 90 países do mundo. Até onde sei, filho de uma lavadeira, família pobre de Curitiba. Mas ele era um pregador, muito mais pentecostal do que os pentecostais. E toda a mensagem de domingo à noite era gravada na secretaria da nossa igreja e eu ouvia em casa. E lembro que um dia ouvi o pastor Nilson do Amaral Fanini pregar sobre esse texto. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu e minha esposa e 2 crianças não podíamos mais viver dentro de um quarto. Não. Eu chegava em casa e tinha que direto deitar na cama. Tinha que deitar na cama, porque não tinha como ficar em pé. E um dia, ouvindo o pastor pregar sobre isso, eu guardei o texto. De noite, li este versículo. Terminei de ler, fechei os olhos e disse: Senhor Deus, dá-me uma casa. Na segunda noite, li o mesmo versículo e disse: Senhor, dá-me uma casa. Na terceira noite, orei, li o versículo, orei: Senhor, dá-me uma casa, e me esqueci. Em questão de 3 meses, eu tinha uma casa muito humilde, mas era minha. Fiquei muito feliz. Esta é a razão que eu prego o Evangelho.
Porque o Evangelho é uma coisa que funciona. Não é essa coisa de blá, blá, blá. Não. A pregação do Evangelho funciona. Muitos me recriminam por eu citar o pastor Nício do Amaral Fanini, mas ele pregou e muitos foram abençoados e eu também fui. Ele entrou na eternidade e eu vou ficar quieto com isso? Não. Mais tarde ele me recomendou para ir para a Suíça. Eu, um pedreiro, né? Pobre, que não tinha dinheiro para comprar um pincel de barba. Esta que é a verdade. Quando nós olhamos para a vida, nós notamos que o ser humano tem muitas necessidades. Quando a gente nasce, nem tem consciência que nasceu. Nem sabe o próprio nome. Mais tarde que a gente vai entender que a gente tem nome. Tem necessidade de alimentar-se, de ter higiene no nosso corpo, na nossa roupa. A mãe cuida, o pai trabalha. E as necessidades que resultam em 3 ou 4 mamadeiras por dia e fraldas, depois elas se tornam maiores e maiores e maiores e maiores. E muitos de nós nos perdemos nos caminhos desta vida. Nos endividamos. Gastamos mais do que podemos gastar. Não colaboramos com os pregadores do Evangelho. Eu estou falando dos pregadores, não é essa turma que está aí. Daquele homem que não está embaixo do holofote. Gastamos demasiado. Às vezes trabalhamos pouco. Queremos receber muito. Não dá certo. Temos que trabalhar dia e noite, conforme disse o apóstolo Paulo. Dia e noite. Para não ser pesado a ninguém. Que há pessoas que vivem pela fé, mas a fé é sugando o sangue do outro, não é? Vocês me desculpem, mas eu falo português e não tem uma explicação mais adequada do que esta. Temos necessidade de todo tipo. Necessidade de roupa, de dinheiro, necessidade de amigos. Nós temos que conversar com alguém. Necessidade de casamento, necessidade de cultura. Vivemos num mundo que temos muita necessidade. Mas certa vez uma multidão seguiu Jesus. E eles ficaram tanto tempo ouvindo a palavra, que quando terminou a reunião, Jesus disse para os discípulos: eles não têm o que comer. Não têm. Dá-lhes vós de comer. Hoje, quando se fala isso, se diz, não, é o pão espiritual. Não. Jesus Cristo estava falando pão. Aquilo que a gente come todo dia e nunca enjoa. Vocês entendem? Então, encontraram um menino lá com pão e peixes. E ele orou. E o povo comeu e sobrou. Isso significa que o Senhor Jesus, dentro deste mundo maravilhoso de nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, nossas petições, o nosso choro, a nossa angústia, a nossa dor, Ele ouve. O verdadeiro pregador do Evangelho não tem compromisso com este mundo.
Ele tem compromisso com a Bíblia Sagrada. E todos os pregadores do passado morreram pobres. Todos. Não estou acusando ninguém. Você pode ter o dinheiro que você quiser e puder. Mas eu tenho que falar a verdade. A Bíblia Sagrada tem que ser exposta ao mundo. Hoje estamos vivendo num mundo cheio de necessidades. Há países que eles queimam os cristãos. E as lideranças religiosas do mundo calados, consentindo com esse tipo de crime. É bom dizer que eu não estou acusando nenhum líder em particular, nenhum. Estou denunciando todos. Calados. Isso não devia acontecer. Porque um homem decide seguir a Jesus ou não quer seguir a Jesus, ele não é digno de morte, nem a sua família, em absoluto. Vivemos num mundo de necessidades. Não há este que não tenha necessidade. Às vezes você vê um homem, como uma certa vez eu vi no estado da Virgínia, no farol de um carro, de uma praça, não me esqueço nunca. O carro dele muito bonito, ele bem vestido, a mulher bem vestida também, eles calados. Pareciam inimigos. E eu estava olhando para eles, pensando, o que estarão pensando neste momento? O quê? Ninguém sabe. O sofrimento é uma moeda mundial. Onde houver ser humano, existe sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus já supriu muitas das minhas necessidades. Não me envergonho de dizer que, embora tenha trabalhado em muitas profissões, ainda dependo de Deus para viver. Agora que o mundo está em lágrimas, em aperto, em agonia, está na hora de nós irmos para a palavra do Senhor e buscar respostas dentro deste livro santo e sagrado, que muitos já estão dizendo que tem erros na Bíblia, né? O diabo manda ele falar, ele fala. Já estão dizendo que a Bíblia também é o livro da besta. É muita coragem a pessoa afirmar isto. Vocês não acham? É muita coragem. Mas é que eles estão fazendo e sempre farão. Procurar meios para atacar a divindade. O Senhor criou este universo. Olha a imensidão que existe nos céus, criado pelo nosso Deus, nosso Pai, nosso ajudador. As suas mãos, porque Deus diz que Ele tem mãos. É Ele que diz. Não estão encolhidas. Não estão fechadas. Os braços não estão encolhidos. Não. Deus nos ajudará. Nesses momentos finais que a igreja caminha pela terra. Porque se eu estiver comprando e juntando riquezas, eu vou ficar por aqui para desfrutar das minhas riquezas. Onde estiver o tesouro do homem, aí estará seu coração.
Há pessoas que têm tantas riquezas que eles se sentem entristecidos de terem que sair desta vida, quando muitos outros estão implorando para que o Senhor venha buscar a igreja. Eu tinha uma tia-avó que trabalhou muito na igreja por muitos anos, chamava-se Manuela. E um dia era nossa vizinha. E chegava muito pouco, mas ainda varria a casa. Trabalhava sem parar. E um dia, quando ela soube que a minha irmã, com 24 anos, entrou na eternidade, ela chegou na janela, olhou para cima e disse: ó Deus, tu te esqueceste de mim. Queria partir. Vocês entendem? A riqueza do servo de Deus não está nesta terra. Não, não está em absoluto. E Jesus disse que é muito difícil um rico se salvar. Se Jesus disse que é difícil, não é outra coisa. Não há como remendar esse assunto. Eu dou graças a Deus que existem muitos ricos sobre a terra. Eu dou graças a Deus por eles. Que bom que eles são ricos. Que bom. Espero que Deus abençoe, que haja mais ricos ainda sobre a terra. Mas é muito difícil um se salvar. Porque existem pessoas que confiam em carros e cavalos, né? Tem gente que até fala com cavalo, né? Dá bom dia e tudo. Coisas da vida. Estou falando sobre a necessidade. Você tem necessidade, eu tenho certeza. Ou é financeira, ou necessidade de uma casa para morar, ou necessidade de pagar a escola para o seu filho, ou a sua saúde não está bem, ou você vê cada vez mais o aperto vindo contra a sua vida, a sua família e a sua dignidade. Você vê isso. Eu não quero ser um pregador político. Eu quero ser pregador da palavra de Deus. Um dia, estes céus eles vão se abrir. E segundo o que Paulo viu no ano 54, o Senhor descerá com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. Segundo o que Paulo escreveu, isso não é coisa do século passado, não. Ano 54, é só estudar. Fico muito agradecido, que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que a vossa necessidade deve ser apresentada ao Senhor e Juiz de toda a terra. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, é tempo de apresentar ao Senhor Todo-Poderoso as nossas necessidades. Amém e amém.